Muito bem, queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, eu gostaria de pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da palavra de Deus. Esta mensagem que tem um tema: Deus exalta os humildes e abate os soberbos. Este é o tema da mensagem da palavra de Deus. Vamos então, Mateus, capítulo 23, e versículo 12. São Mateus, capítulo 23, e versículo 12. Pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Que maravilha, que palavra poderosa, e a palavra do Senhor que nós acabamos de ler para a nossa meditação. Somente este versículo é o suficiente para o Senhor falar com os moradores da terra. Aleluia! Eu gostaria de pedir a atenção dos irmãos presentes e dos irmãos ouvintes para a meditação da palavra de Deus, que nós vamos estar agora meditando sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano, para que haja salvação de almas e vida para o reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o texto sagrado que nós lemos revela que os que se exaltam serão humilhados, e que a si mesmo se humilha será exaltado. Quem falou foi o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, falou esta palavra. Pastor Nonato só está repetindo as palavras que falou o Senhor Jesus Cristo. Pastor Nonato só está transmitindo o recado da palavra de Deus. Pastor Nonato só está transmitindo a mensagem do Senhor para a salvação das almas. Aleluia! Porque é no poder da palavra de Deus que o homem vai vencer as ciladas do diabo. É no poder da palavra de Deus que a mulher vai vencer as ciladas do diabo. Mateus 23, versículo 12, o Senhor Jesus Cristo disse: pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O Senhor Jesus falou também na parábola do fariseu e do publicano: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É o próprio Senhor Jesus falando através da sua palavra para edificar a fé dos ouvintes.
para edificar a fé dos irmãos presentes e dos irmãos ouvintes. Lucas 18, versículo 14, a segunda parte do versículo, Jesus disse: pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, veja a importância da humildade, veja a importância da humilhação, como é importante o homem, como é importante a mulher, como é importante a alma, aleluia, se humilhar perante o Senhor. É importante a alma do homem, a alma da mulher, aleluia, se humilhar na presença de Deus, porque não adianta se exaltar, não adianta ser exaltado, não adianta ser orgulhoso, não adianta ser arrogante, não adianta ser soberbo, não adianta querer ser uma coisa que não é. É melhor se humilhar para Deus, é melhor se humilhar para Deus, porque os que se humilham serão exaltados. Quando o homem se humilha, Deus vai exaltar ele. Quando a mulher se humilha, Deus vai exaltar ela. O apóstolo Paulo disse que a letra mata, mas o espírito vivifica. Segundo Coríntios, capítulo 3 e versículo 6. Ele nos fez também capazes de ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, pois a letra mata, mas o espírito vivifica. Irmãos queridos, irmãos amados, o apóstolo Paulo é um exemplo de um crente humilde. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo de um crente transformado, um homem transformado, porque Paulo, antes da sua conversão, ele era exaltado, ele era arrogante, ele era orgulhoso, ele era soberbo, ele era perseguidor da igreja de Deus, ele era perseguidor dos cristãos. O apóstolo Paulo, ele tinha letra, ele tinha estudo, ele tinha formatura, mas ele não tinha Deus, mas ele não tinha Jesus, mas ele não tinha o Espírito Santo. Então Paulo, agora, já um homem transformado, já um homem convertido, já um homem regenerado, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Agora Paulo, ele está dando o exemplo de humildade. Ele está dizendo, aleluia, que a letra mata. Ele tinha letra, ele tinha estudo, ele tinha formatura, ele tinha conhecimento, mas ele não tinha Jesus, ele não tinha o Espírito Santo, ele não tinha temor de Deus. Então a letra que ele tinha, o estudo que ele tinha, a formatura que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, ele estava reconhecendo que ele ia morrer. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então agora, Paulo não está mais na letra, agora ele está no Espírito. Agora ele não é mais aquele homem arrogante, soberbo, egoísta, orgulhoso, perseguidor. Não. Agora Paulo, ele é um apóstolo. Ele é um apóstolo de Jesus Cristo, que Jesus tirou ele das trevas para a luz, que Jesus tirou ele da letra para viver no Espírito. Agora ele não se baseava mais na letra,
Agora, ele não vivia mais conforme a letra, conforme o seu estudo, conforme a sua formatura, conforme os seus conhecimentos. Agora, ele vive conforme o Espírito. Ele é vivificado pelo Espírito, justificado pelo Espírito, guiado pelo Espírito. Agora é o Espírito de Deus que usa ele. Então Paulo diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja, quantas pessoas neste mundo que tem letra, que tem estudos, que tem formatura, que tem conhecimento, mas não tem Deus, mas não tem Jesus, mas não tem o Espírito Santo, mas não tem temor de Deus, e estão morrendo na sua ignorância, estão morrendo no pecado. Muita letra, muito adultério, muita letra, mas muita prostituição, muita letra, mas muito pecado, muita maquiagem, muita vaidade, muita pintura, muita letra, mas muita ignorância. A letra mata. Tem a letra, mas não tem Jesus. Tem a letra, mas não tem o Espírito Santo. Tem a letra, mas não tem temor de Deus. Está morrendo, está morto. Se não se arrependerem, se não se converterem. Então a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então é melhor se humilhar para Deus, viver a vontade de Deus, agradar a Deus, viver no Espírito, guiado pelo Espírito, porque se viver na letra, guiado pela letra, a Bíblia diz que a letra mata, e mata mesmo. Estou morrendo. Muitos homens poderosos que têm tanta letra, muita letra, fazendo coisas erradas, fazendo coisas antibíblicas, fazendo coisas desagradáveis a Deus, e estão morrendo no pecado, estão mortos, estão caídos, estão vencidos, estão destruídos. Por quê? Por causa da letra. Por causa da letra. E nós não temos que viver a letra. Nós temos que viver a vontade de Deus. Nós temos que agradar a Deus. A letra mata, mas o Espírito vivifica. É muito perigoso quando a alma se exalta na presença de Deus. Nós temos o exemplo do rei Nabucodonosor e outras personagens bíblicas. O rei Nabucodonosor, que se exaltou e foi humilhado, e se humilhou e foi exaltado. A palavra de Deus tem poder ou não tem? A palavra de Deus é fiel ou não é? A palavra de Deus é verdadeira ou não é? A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus é poderosa, é fiel, é verdadeira. A palavra de Deus, ela é eterna e não pode mudar. O rei Nabucodonosor, ele foi exaltado, ele foi restituído, porque ele se humilhou debaixo das potentes mãos de Deus. Então o rei Nabucodonosor, ele viveu esse versículo poderoso da palavra de Deus que falou Jesus: os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Então o rei Nabucodonosor, ele viveu o conteúdo desta palavra. Ele se exaltou e foi humilhado. Ao mesmo tempo, ele se humilhou e foi exaltado. A palavra de Deus é fiel ou não é? A palavra de Deus é poderosa ou não é? A palavra de Deus é verdadeira ou não é? A palavra de Deus, ela é eterna, ela é poderosa, ela é viva. O apóstolo Tiago disse que os que se humilham perante o Senhor exaltará. Quando o homem se humilha perante Deus,
Deus o exalta. Quando a mulher se humilha perante Deus, Deus o exalta. Tiago 4, versículo 10, diz o apóstolo Tiago: humilhai vós perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, quando o homem se humilha perante o Senhor vai lhe exaltar. Quando a mulher se humilha perante o Senhor vai lhe exaltar. O apóstolo Pedro também disse que os que se humilham perante o Senhor exaltará em seu tempo. O tempo é o tempo de Deus. É no tempo de Deus. Deus exalta o homem, é no seu tempo. Não é no tempo do homem, é no tempo de Deus. Deus exalta a mulher, é no tempo de Deus. Deus tem o seu tempo. Tudo é pelo tempo de Deus. O escritor do livro de Eclesiastes falou que tudo tem o seu tempo, é o tempo de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, é o tempo de Deus. É no tempo de Deus que Deus vai exaltar o homem. É no tempo de Deus que Deus vai exaltar a mulher. Tudo é no tempo de Deus. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus. Se você for humilde, se você abrir o teu coração, se você der ouvido à palavra de Deus, Deus está te vendo, Deus está te contemplando, Deus vai te exaltar. Você vai ser uma mulher exaltada por Deus, você vai ser um homem exaltado por Deus. É no tempo de Deus. Eclesiastes 3, versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É no tempo de Deus. Tudo está determinado, tudo tem um propósito. É no tempo de Deus. No tempo de Deus, na hora de Deus, Deus vai te exaltar, minha irmã. Deus vai te exaltar, meu irmão. E quem sabe hoje é o tempo de Deus na tua vida. É a hora de Deus na tua vida. É a oportunidade de Deus na tua vida. Deus está te dando hoje esta oportunidade. Deus está te dando hoje este tempo para te exaltar na terra. Deus vai te levantar. Deus vai te restituir. Deus vai te recompensar. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar vitória. Quem sabe hoje é o tempo de Deus para a tua vida. E você não pode deixar passar o tempo de Deus. A Bíblia diz, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6: humilhai vós, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aleluia! É no tempo de Deus. Nós temos que estar debaixo da potente mão de Deus. Nós não podemos estar por cima da mão de Deus. Nós temos que estar por baixo da mão de Deus. Humilhai-vos perante, debaixo das potentes mãos de Deus. Então, quando nós se humilhamos debaixo da potente mão de Deus, Deus vai nos exaltar no seu tempo. Deus vos exaltará no seu tempo. É o tempo de Deus. Esteja debaixo da potente mão de Deus, meu irmão. Esteja debaixo da potente mão de Deus, minha irmã. Tira este orgulho besta do teu coração. Tira esta arrogância besta do teu coração. Tira este egoísmo besta da tua vida. Tu não está vendo que este teu orgulho é só para a tua vergonha? Tu não está vendo que essa tua soberba é só para a tua vergonha? Então deixa de ser soberbo, deixa de ser arrogante, deixa de ser orgulhoso, deixa de ser egoísta,
seja humilde, te humilha debaixo das potentes mãos de Deus, e Deus vai te exaltar, meu irmão. Deus vai te exaltar, minha irmã. Um exemplo, o tempo de Deus na vida do rei Nabucodonosor era 7 anos. O tempo de Deus na vida de José era 12 anos. José passou 12 anos na cárcere, preso, na prisão. É o tempo de Deus. Aleluia! Presta atenção. O tempo de Deus no Egito era 7 anos. 7 anos de fartura, muita abundância. E 7 anos de fome, muita escassez. Era o tempo de Deus. O tempo de Deus era 7 anos. 7 anos vai ver muita abundância. 7 anos vai ver muita fartura. Mas depois vai vir 7 anos de fome. Vai vir 7 anos de escassez, de necessidade. Hoje, o mundo está vivendo o tempo de Deus. Tempo de fartura e tempo de fome. Tempo de paz e tempo de guerra. Tempo de enchente, muitas águas, e tempo de seca. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus ela é eterna. E ninguém pode mudar a palavra de Deus. Ninguém pode mudar a palavra de Deus. Ai do homem que com a sua exaltação mudar a palavra de Deus. Ai da mulher que com a sua exaltação mudar a palavra de Deus. Ai daquele que com a sua exaltação, com a sua arrogância, com a sua soberba, mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser mudada. A palavra de Deus tem que ser como é, como foi escrito, como foi inspirado, como foi revelado. Assim tem que ser a palavra de Deus. O escritor do livro de Mateus disse que a palavra de Deus não passará. Ela tem que se cumprir. A palavra de Deus não passará. Ela tem que se cumprir. Mateus 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais passará a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não passará. A palavra do Senhor tem que se cumprir. A palavra do Senhor tem que se cumprir. Ela não passará. A palavra de Deus tem que se cumprir. Então não adianta os homens com tanta soberba, com tanta arrogância, com tanto orgulho, com tanto egoísmo, querer mudar a palavra de Deus, querer mudar as coisas de Deus, que ele não vai conseguir, ele não vai ter sucesso, ele vai ter problema, ele vai ter consequências, ele passará dificuldades. Por quê? Porque a palavra de Deus não pode ser mudada, não pode ser defraudada, não pode ser aumentada e nem pode ser diminuída. O escritor do livro de Marcos também falou que a palavra de Deus não passará. É o próprio Senhor Jesus falando com os moradores da terra. Marcos 13, versículo 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é fiel, meu irmão. A palavra de Deus é fiel, minha irmã. A palavra de Deus não passará.
assim como assim como esta tem que ser, ela tem que se cumprir, ela tem que ser revelada, ela tem que ser apregoada, não tem nada que mudar nada, não tem nada que fazer rodeio, não tem nada de gaguejar, não tem nada de enganar, não tem nada de mentir. Tem que pregar como está na Bíblia, que é para o homem se converter a Deus, que é para a mulher se converter a Deus, que vai converter o homem, que vai converter a mulher, é a palavra de Deus, mediante o poder do Espírito Santo de Deus. Só existe esta forma de o homem mudar de vida, de a mulher mudar de vida, é no poder da palavra de Deus, mediante o poder do Espírito Santo de Deus, que liberta o homem, que liberta a mulher, que transforma o homem, que transforma a mulher. Não adianta pregar um evangelho mentiroso, não adianta pregar um evangelho anátema, não adianta pregar um evangelho mundano, não adianta pregar um evangelho mesclado, contaminado com o mundo. Não vai adiantar nada, não vai ter efeito de nada, não vai salvar ninguém. O que salva o homem é o evangelho do reino de Deus. O que salva a mulher é o evangelho do reino de Deus. Aleluia! O escritor do livro de Lucas também falou que a palavra de Deus não passará. É o próprio Senhor Jesus Cristo falando com os moradores do mundo, falando com os moradores da terra. Lucas 21, versículo 33, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. A palavra de Deus não passa, como está escrito, assim ela vai se cumprir. Não adianta querer mudar a palavra de Deus, não adianta querer falsificar a palavra de Deus, não adianta. É melhor tirar esse orgulho besta, é melhor renunciar esse orgulho besta, é melhor tirar essa arrogância besta, este egoísmo, é melhor se humilhar, é melhor obedecer, é melhor pregar a verdade para a salvação das almas, porque não adianta mentir, não adianta enganar, não adianta pregar um evangelho mundano, um evangelho, aleluia, falsificado. Não adianta nada, não vai adiantar nada, aleluia. O profeta Daniel falou sobre o rei Nabucodonosor, aleluia, era o próprio Deus usando o profeta Daniel, porque o rei Nabucodonosor, ele se exaltou e Deus abomina estas atitudes. Foi por causa dessa atitude que Deus lançou Satanás para o abismo. Satanás era um querubim ungido, era um anjo poderoso que vivia lá no céu, mas quando ele se exaltou, querendo ser mais do que Deus, ele lançou fora do céu para o abismo. É o orgulho, a soberba, a exaltação, aleluia, é o pecado de Satanás, é o pecado do querubim ungido, era o querubim ungido, mas a sua soberba, a sua exaltação, o seu orgulho, tirou ele do céu e levou ele para o abismo. Então não vai adiantar, minha irmã, não vai adiantar, meu irmão, tanto orgulho, tanta soberba, tanta exaltação, não vai adiantar nada. Tu vai perecer com esse teu orgulho besta, tu vai perecer com essa tua arrogância besta, tu vai perecer com essa tua exaltação besta. É melhor tu te humilhar para Deus, é melhor você se converter a Deus. Ezequiel 28, versículo 14, tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci
Estavas no Monte Santo de Deus, andava entre as pedras afogueadas. Ezequiel 28, versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade de ti. Ezequiel 28, versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que te contemplem. Preste atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, que o diabo, ele era um querubim ungido. Ele estava lá no céu, ele estava lá, aleluia, e ele se exaltou, ele se engrandeceu, ele queria ser mais do que Deus. Então, quando ele se exaltou, agora Deus lança ele por terra, Deus lança ele para o abismo. E aí está hoje o diabo enganando os homens com esse orgulho besta, com essa arrogância besta, com essa soberba, com esse egoísmo. Aí está o diabo enganando o homem, enganando a mulher, com tanto orgulho, com tanta arrogância, com tanta soberba, com tanto egoísmo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, aceite a palavra de Deus na tua vida. Seja humilde, seja manso, seja aquebrantado de coração, quebrantado de espírito. Seja humilde perante o Senhor, que o Senhor venha te exaltar, que o Senhor venha te honrar, que o Senhor venha te levantar, que o Senhor venha te salvar, que o Senhor venha te dar a vida eterna. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O escritor do livro de Provérbios fala das 7 coisas que Deus abomina, que Deus aborrece. Provérbios 6, versículo 16, as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina. Provérbios 6, versículo 17, olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente. Provérbios 6, versículo 18, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressa a correr para o mal. Provérbios 6, versículo 19, testemunha falsa, que profere mentira, e o que semeia contenda entre irmãos. Essas 7 coisas Deus abomina, Deus aborrece. Essas 7 coisas na vida do homem, na vida da mulher. Primeiro, olhos altivos, orgulho, arrogância, soberba, exaltação, grandeza. Deus aborrece, Deus abomina. Segundo, língua mentirosa, Deus aborrece, Deus odeia a língua mentirosa. Ananias e Safira morreram. Por quê? Porque mentiram, língua mentirosa. Mentiram para o apóstolo Pedro, mentiram para o Espírito Santo. Ananias e Safira eram 2 crentes mentirosos, língua mentirosa. Mentiram para o apóstolo Pedro,
mentiram para o Espírito Santo, morreu todos dois, porque Deus aborrece, porque Deus odeia a língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente, Deus odeia, Deus aborrece os que derramam sangue inocente. Caim, ele foi castigado pelo próprio Deus para o resto da vida. Por quê? Porque derramou inocentemente o sangue do seu irmão Abel. Então Caim derramou o sangue do seu irmão Abel e Deus lhe castigou. Ele foi castigado para o resto da sua vida. Viveu todo o dia da sua vida debaixo de maldição, sofrimentos terríveis. Por quê? Porque derramou o sangue do seu próprio irmão Abel. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Quarto, coração que maquina projetos iníquos. Deus aborrece, Deus abomina o coração mau que projeta pensamentos iníquos, coração que maquina o mal, a perversidade. Deus aborrece, Deus abomina. Amã, ele foi enforcado porque projetou o mal contra o judeu Mordecai. Amã mandou construir, mandou fazer uma forca, a forca de 25 metros de altura. Ele levantou uma calúnia contra Mardoqueu. Coração mau, projetou mal contra Mardoqueu, e a forca sobrou para ele. Ele mesmo foi enforcado na sua própria forca. Por quê? Porque Deus abomina, porque Deus aborrece o coração que maquina projetos iníquos. E a mãe, ele projetou o mal contra Mardoqueu, e a forca sobrou para a cabeça dele. Foi morto e enforcado, porque Deus aborrece, abomina o coração mau que maquina projetos mal. Quinto, peixe que se apressa a correr para o mal, Deus abomina, Deus aborrece os peixes que se apressam a correr para o mal. Os filhos de Jó, eles morreram porque os seus peixes corriam para o mal. Os filhos de Jó viviam de festas e festas, banquetes e banquetes, glutonaria, danças e danças. Morreram todos, não escapou nenhum. Morreu todos 10. Jó tinha 10 filhos, mas os pés deles só corriam para o mal. Ia de casa em casa dos seus irmãos. Um dia a festa era na casa de um, outro dia a festa era na casa de outro. E assim eles viviam, de festas e festas, banquetes e banquetes, glutonaria. Morreu todos 10. Estava lá os 10 filhos de Jó. Estava lá na casa do primogênito, seu irmão mais velho, o filho mais velho de Jó. Estava lá comendo e bebendo e dançando, quando de repente veio um vento forte, bateu nos 4 cantos da casa e derrubou o telhado, derrubou a estrutura da casa, caiu na cabeça dos filhos de Jó. Morreu todos 10, morreram tudo desviado, morreram tudo borrachos,
morreram tudo bêbados, morreram tudo na glutonaria, morreram tudo no pecado, porque eram rebeldes, não queriam dar ouvido aos conselhos do pai. Jó apresentava sacrifício a Deus todos os dias pela madrugada, em favor dos seus filhos, porque seus filhos haviam blasfemado de Deus, eles blasfemavam de Deus, eles viviam na glutonaria, eles viviam no vício, na bebedeira, eles viviam no erro e no pecado. Morreu todos 10, não escapou nenhum, não escapou nada. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Sexto, testemunha falsa, que profere mentira. Deus abomina, Deus aborrece a testemunha falsa, que profere mentira. Aquele homem falso, aquela mulher falsa, que anda na mentira, Deus aborrece, Deus abomina a testemunha falsa. Jezabel morreu atropelada pelos cavalos de Jeú, e os cachorros comeram as suas carnes e beberam o seu sangue, porque levantou falso testemunha contra o homem de Deus Nabote. Jezabel levanta um falso testemunho, uma calúnia contra Nabote. Jezabel ela contrata 2 homens filhos de Belial para testemunhar contra Nabote, para dizer que Nabote havia blasfemado do rei e havia blasfemado de Deus, e assim Nabote teria que ser morto. E aconteceu. Jezabel levantou esse falso testemunho, levantou essa calúnia contra o homem de Deus Nabote, e Nabote foi morto, apedrejado. Mas Jezabel pagou com a sua própria vida, porque Deus odeia, porque Deus aborrece, abomina essas atitudes. Jezabel pagou com a sua própria vida. Ela foi morta, ela foi atropelada pelos cavalos de Jeú. O sangue dela foi derramado, os cachorros comeram as suas carnes e beberam o seu sangue. Ficou só a caveira, as palmas das mãos e os seus pés. Deus abomina, Deus aborrece a testemunha falsa. Sétimo, o que semeia contenda, Deus abomina, Deus aborrece aquele que semeia contenda entre irmãos. Irmãos queridos, irmãos amados, se não for olhar para a Bíblia, para a história do passado, todas as nações que contenderam, que pelejaram contra Israel, eles pereceram e estão perecendo até hoje. Aí estão as guerras, aí estão as nações contra a nação, as nações rebeldes guerreando contra Israel e estão perecendo, porque Deus é com Israel, porque Deus é com a sua palavra. Isso também está acontecendo entre família, está acontecendo também entre as igrejas. É contendas, guerra, pelejas, é escândalo. Tudo isso Deus abomina, tudo isto Deus aborrece. E todas estas imundícias está ocorrendo, está acontecendo hoje no mundo, entre família, entre a sociedade, entre as igrejas. Aí está essas mesmas abominações, contenda, peleja, brigas, batalha, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nogra contra sogra, irmão contra irmão. Aí estão as guerras,
aí estão as batalhas, aí estão as pelejas, aí está a palavra de Deus se cumprindo. Santo, santo é o nome santo do Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, vocês estão ouvindo o anúncio do Evangelho, do Reino de Deus. Vocês estão ouvindo o anúncio da palavra de Deus, sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria e sem mentira. Vocês estão ouvindo o anúncio da palavra de Deus para salvar a tua alma, para salvar a tua vida. Irmãos queridos, irmãos amados, presta atenção. O primeiro ponto das 7 coisas que Deus abomina, o orgulho. Eu só vou falar desse primeiro ponto por causa do tempo. O orgulho do rei Nabucodonosor. Daniel, capítulo 4, versículo 30, disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Daniel 4, versículo 31, ainda estava a palavra na boca do rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o rei Nabucodonosor havia mandado construir um jardim artificial, que era considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Foi um ano de trabalho, 12 meses de construção. No final da obra, o rei se exaltou, o rei se engrandeceu. Foi aí que veio a sua ruína e a derrota na vida do rei. A Bíblia diz, Daniel 4, versículo 29, ao cabo de 12 meses, passeando o rei sobre o palácio real de Babilônia. Presta atenção, que foram 12 meses, ao cabo de 12 meses, isso quer dizer um ano. Foi um ano de trabalho, um ano de construção, um jardim artificial que o rei mandou fazer, que o rei mandou construir na Babilônia. Daniel 4, 29, ao cabo de 12 meses, passeando o rei sobre o palácio real de Babilônia. Daniel 4, versículo 30, disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Presta atenção, porque disse o rei, olha o que falou o rei, disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Está vendo? Está vendo que é o orgulho do homem? Está vendo que é a soberba do homem? Está vendo que é o egoísmo do homem? Está vendo que é a arrogância do homem? Quando o rei usou esta expressão de soberba, de grandeza, de orgulho, de arrogância, de exaltação, Deus repreendeu ele na mesma hora. Deus repreendeu o rei Nabucodonosor na mesma hora. Na mesma hora, ainda a palavra estava na boca do rei, quando desce do céu uma voz, era a voz de Deus, repreendendo o rei, por causa do orgulho, por causa da arrogância, por causa da soberba,
Daniel 4, versículo 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, o rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Foi o próprio Deus que falou com o rei Nabucodonosor, dizendo que se acabou o seu reinado. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, disse o escritor aos Hebreus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nabucodonosor caiu nas mãos de Deus por causa da sua arrogância, por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho, por causa do seu egoísmo. Ele caiu nas mãos de Deus. Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O rei Nabucodonosor caiu nas mãos de Deus. Ele sofreu 7 anos como animal selvagem, comendo capim como boi. Esta foi a sentença de Deus. Esse foi o castigo de Deus na vida do rei Nabucodonosor, por causa do seu orgulho besta, por causa da sua arrogância besta, por causa da sua soberba besta. Veja quantos homens que hoje estão na peia, na luta, na batalha. Por causa de quê? Tudo por causa do orgulho, tudo por causa da arrogância, tudo por causa da soberba. Daniel 4, versículo 32. Deus falou para o rei Nabucodonosor: será tirado dentre os homens, e a tua morada será com animais do campo. Fal-te-ão comer erva como os bois, e passa seus 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Aleluia! Presta atenção à palavra de Deus. Daniel 4, versículo 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. O rei Nabucodonosor, aquele homem tão importante, o homem mais poderoso do mundo antigo na sua época, agora, por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba, por causa da sua arrogância, agora ele está transformado num animal selvagem, comendo capim como boi, sendo molhado pelo orvalho do céu, cabeludo como as penas das águias, e as suas unhas compridas como as unhas das aves. Tudo por causa da soberba, da grandeza, do orgulho e da exaltação. Irmãos queridos, irmãos amados, quem sabe Deus está falando com você agora, que um dia você estava abençoado, prosperado, mas você se exaltou, você se engrandeceu, você achou que era melhor do que todos, você se achou que era maior do que todos, você achou que era mais poderoso do que todos, e agora você está sendo humilhado, e agora você está na luta, na prova, está perecendo. Você tem que se humilhar para Deus, meu irmão. Você tem que se humilhar para Deus, minha irmã. Você pensa que é, mas você não é. Você pensa que tem, mas você não tem. Você não é nada.
Você não é nada. O homem sem Deus não é nada. A mulher sem Deus não é nada. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Você precisa de Deus, minha irmã. Tira este orgulho besta do teu coração. Você precisa de Deus, meu irmão. Tira este orgulho besta do teu coração. Alguns pregadores dizem que o rei Nabucodonosor ficou louco. Mas o rei Nabucodonosor, ele não ficou louco. Não. O rei Nabucodonosor, ele foi transformado em um animal selvagem, comendo capim como boi e sendo molhado pelo orvalho do céu 7 anos. Nabucodonosor não ficou louco, não. Ele ficou como animal selvagem. O coração dele foi transformado em um coração de animal. Ele não ficou louco, não. A pessoa louca, ela não come capim, não. Ela come comida de panela. Ela come carne, come peixe, come frango, come arroz, come feijão, macarrão. Quer comer o que é bom. Ela é louca. Mas ela não vai comer capim, ela quer comida de panela. Eu já visitei o Hospital dos Loucos e lá eles não comem capim, não. Lá eles comem comida de panela. E as comidas são saborosas. Eles são loucos. Mas a comida deles não é capim, não. É comida de panela. A pessoa louca, ela não fica sendo molhada 7 anos. Ela não resiste ao frio. Ela procura um abrigo. Então a pessoa louca não vai ficar 7 anos, dia e noite e dia, no meio do tempo pegando chuva, sendo molhado pelo orvalho do céu. Não. Ela procura um abrigo. Ela procura se esconder por debaixo dos viadutos, por debaixo das cabanas, debaixo dessas casas que tem as paradas de ônibus. Mas ela não vai ficar na chuva sendo molhado 7 anos, dia e noite. O rei Nabucodonosor, ele passou 7 anos sendo molhado pelo orvalho do céu. Então o rei Nabucodonosor, ele não estava louco, ele estava como animal, pensava como animal, bebia como animal, comia como animal, dormia como animal, vivia como animal. Por quê? Porque o coração dele foi mudado. Foi mudado o coração dele, de homem para animal. E quem fez isso foi o próprio Deus. A Bíblia diz, Daniel 4, versículo 16: seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. O rei Nabucodonosor passou 7 anos. 7 tempos é 7 anos. Ele passou 7 anos como animal selvagem, como boi selvagem, comendo capim. Foi Deus que mudou o coração dele. Deus tirou o coração de homem e colocou um coração de animal. Deus transformou o coração do rei do coração de homem para o coração de animal. Então o rei não ficou louco, não tinha nada de loucura. Foi Deus que transformou o coração dele, coração de animal. Comia como animal, vivia como os animais, comia capim como boi. Foi molhado pelo orvalho do céu 7 anos, dia e noite e dia, sendo molhado, até que se cumpriu o tempo de Deus. Deus sabe como quebranta o coração do homem. Deus sabe como abate a soberba do homem. Deus sabe como trabalha na vida do homem. Foi 7 anos o tempo de Deus na vida de Nabucodonosor.
para que ele viesse a conhecer que Deus é Deus, que Deus é santo, que Deus ele é eterno, que Deus é poderoso, que Deus tem um domínio sobre todos os reinos, de todos os homens. É Deus que levanta, é Deus que eleva, é Deus que tira, é Deus que abate, é Deus que faz a obra. Aleluia! Daniel 4, versículo 25: serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu. Passa seus 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. De Deus não se burla. Deus é Deus. Deus abate o homem quando o homem é soberbo, arrogante, orgulhoso. Deus abate. E não adianta se exaltar. É melhor se humilhar. É melhor, aleluia, depender de Deus do que depender da letra. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Com Deus não se brinca. Deus é como fogo. Quem brinca com fogo se queima. O escritor aos Hebreus disse que Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, versículo 29. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. O rei Nabucodonosor foi humilhado 7 anos. 7 anos ele foi humilhado. 7 anos ele ficou transformado em um animal selvagem. Deus tirou o coração de homem e deu o coração de animal. Então ele não estava louco, ele estava como animal. Louco é louco, animal é animal. Então Nabucodonosor não estava louco, não, ele estava como animal. Louco é uma coisa, animal é outra. Então Nabucodonosor não ficou louco não, ele ficou como animal. Foi Deus que transformou ele. 7 anos. Ficou como animal 7 anos. Mas como ele se humilhou debaixo das potentes mãos de Deus, Deus lhe exaltou. Cumprindo os 7 anos, Deus lhe exaltou. Que sabe, alguém nos ouve agora, alguém nos escuta agora, aleluia, que você está sendo humilhado, que você está sendo provado, que você está passando por problemas, lutas, dificuldades, mas Deus quer te exaltar. Se você der ouvido à voz de Deus, se você reconhecer a grandeza de Deus, a glória de Deus, a soberania de Deus, Deus quer te exaltar, como ele exaltou o rei Nabucodonosor, que se humilhou debaixo das suas potentes mãos. A Bíblia diz, Daniel 4, versículo 34, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos ao céu, e tornou minha vinda o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Daniel 4, versículo 35. Todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera no exército do céu e nos moradores da terra. Não é que ele possa deter a mão, nele dizer o que fazes. Daniel 4, versículo 36. No mesmo tempo
me tornou vinho o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou minha vida a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Daniel 4, versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Vendo? Deus humilhou o rei por causa da soberba, por causa do orgulho, por causa da arrogância. Ele foi humilhado, ele foi abatido, passou 7 anos, mas quando ele reconhece que Deus é Deus, que Deus tem um domínio sobre todos os reinos, de todo o poder, de toda a glória e de toda a honra, o rei levanta o rosto para o céu, e Deus entendeu que ele estava se humilhando. E a Bíblia diz que Deus restituiu, devolveu o entendimento dele. Ele passou a viver como homem. Ele passou, aleluia, a ter o sentimento de homem. Só que agora ele está um homem humilde, o homem aquebrantado. Deus exaltou ele, Deus levanta ele. O escritor do livro de Provérbios diz que o justo cairá 7 vezes e se levantará. Quem sabe, no meio dessas multidões, ouvintes em toda a terra, quem sabe tu está caído por causa da tua soberba, por causa do teu orgulho, por causa da tua arrogância, por causa do teu egoísmo, por causa da tua rebelião, por causa da tua desobediência contra a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que o justo cairá e se levantará. Provérbios 24, versículo 16. Pois 7 vezes cairá o justo e se levantará. Você que um dia servia a Deus e agora não serve mais. Você que um dia estava nos caminhos de Deus e agora não está mais. Você que um dia agradava a Deus e agora não agrada mais. Você que um dia tinha temor de Deus e agora não tem mais. Você que um dia era servo de Deus e agora está afastado de Deus. O Senhor está falando com você. Volte enquanto há tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Deus está te dando a oportunidade para você voltar para a casa de Deus, para os caminhos de Deus, para a presença de Deus. Deus está falando com você, minha irmã. Deus está falando com você, meu irmão. Deus está falando com os moradores da terra. Deus está falando com os moradores do mundo, usando o homem sem letra, o homem sem formatura, o homem pesado de boca, o homem pesado de língua, para falar com você que tem letra, para falar com você que é estudado, que é formado, para falar com você que se afastou da presença de Deus. Volte para Deus, meu irmão. Volte para Deus, minha irmã. Volte enquanto há tempo. O filho pródigo
alcançou misericórdia. Por quê? Porque se humilhou. O filho pródigo estava sofrendo, vivendo humilhado, passando necessidades, passando fome, porque havia saído da casa do pai, porque havia se rebelado contra o pai. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que falou através da parábola do filho pródigo. Uma parábola que o Senhor falou. Parábola. O que quer dizer parábola? Parábola é um exemplo, é uma comparação, é uma coisa que vai acontecer, e está acontecendo. Aí está Lucas 15, versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. Lucas 15, versículo 12. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Lucas 15, versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Lucas 15, versículo 14. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Presta atenção, a situação do filho pródigo. Ele estava afastado, desviado. Primeiro ponto, desviado. Ele está longe de Deus. Mas o filho pródigo reconheceu que ele havia pecado contra Deus. E ele se humilha. E no momento que ele se humilha, ele alcança a misericórdia. Os que se humilham são exaltados. Lucas 15, versículo 18. Levantar-me-ei, irei com meu pai. E diz-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Lucas 15, 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Lucas 15, versículo 20. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correu e lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lucas 15, 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Presta atenção, irmãos queridos, irmãos amados. O filho pródigo, apesar de ser rebelde, ter se rebelado, mas ele era humilde. Ele se humilhou perante Deus. Ele se humilhou. Lucas 15, versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, e pôs-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Lucas 15, 23. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Lucas 15, 24. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram-se a alegrar-se. Presta atenção, irmãos queridos, irmãos amados. O filho pródigo é um exemplo daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa que estava na igreja,
que estava na casa do Pai, que estava nos caminhos de Deus, que era servo de Deus, era serva de Deus. Ele foi abençoado, foi prosperado, não lhe faltava nada, tinha tudo. Mas depois se rebelou, voltou para o mundo, voltou para as trevas, voltou para a prostituição, para a idolatria, voltou para o mundo do crime, do tráfico, da droga, do adultério, do pecado. Estava na igreja, estava na casa do Pai, estava nos caminhos de Deus, voltou para o mundão, agora está aí sofrendo e padecendo. Mas bem-aventurado é os que se humilham, bem-aventurado é os que voltam para a casa de Deus, para os caminhos de Deus. Então, o filho pródigo reconheceu que ele havia transgredido, que ele havia pecado contra Deus, contra o Pai, e ele se humilha, e ele volta, e o Pai lhe recebe com alegria. Por quê? Porque aquele filho estava morto, estava perdido e foi achado. A pessoa desviada de Deus, primeiro ponto, ela está morta espiritual. Segundo ponto, ela está perdida. Mas o Pai se alegrou porque seu filho voltou para casa. O Senhor Jesus Cristo disse que a alegria do céu por um pecador que se arrepende. Lucas 15, versículo 7. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículo 10. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos queridos, irmãos amados, Jesus, Ele te ama. Volte para Jesus, Ele vai te perdoar, Ele vai te renovar, Ele vai te restituir, Ele vai te restaurar, Ele vai te exaltar. Volte, se humilhe como o rei Nabucodonosor se humilhou debaixo das portas de mão de Deus, e Deus lhe exaltou. Se humilhe como o filho pródigo que se humilhou, e Deus lhe exaltou. Deus lhe restituiu, Deus lhe deu de volta a alegria da salvação. Deus lhe deu de volta aquilo que ele havia perdido. Aleluia! O apóstolo Pedro falou que os que conhecem os caminhos do Senhor e voltam para trás é como um cão que voltou a comer o seu próprio vômito, e a porca lavada que voltou a envolver-se na lama. Esta é a situação do desviado. Esta é a situação do homem e da mulher que conheceu Deus, que conheceu Jesus, que conheceu a verdade, que conheceu a palavra e voltou para o mundo de pecado. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 20. Se depois de ter escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvido nelas e vencido, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Segundo Pedro 2, versículo 21, melhor lhe fora não ter conhecido o caminho da justiça do que conhecendo desviar-se do santo mandamento que lhe for dado. Segundo Pedro, aleluia, 2, versículo 22, deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio: verdadeiro
O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Esta é a situação espiritual do homem e da mulher que está desviada dos caminhos do Senhor. Pastor, o senhor tem que pregar o amor. E existe amor mais perfeito do que esse? A verdade da palavra de Deus para salvar a tua alma, que o diabo está te enganando no lamaçal do pecado, pecado da prostituição, pecado da idolatria, pecado dos jogos, pecado do crime, pecado do tráfico, pecado do homossexualismo, pecado da mulher lesbianismo, pecado de Jezabel, as maquiagens, as pinturas, as vaidades, a depilação dos olhos. Você está aí com os olhos pelados, você está aí com os olhos azuis. Cadê a sobrancelha? Cadê? Que Deus colocou nos teus olhos? Então você está em pecado. Você precisa se humilhar para Deus, para que seja perdoado o teu pecado, desta depilação, desta maquiagem, desta vaidade, desta pintura, desse pecado do divórcio, porque o casamento é uma só vez. Quando a pessoa casa e divorcia, casa e separa, está em pecado contra Deus, porque o casamento é uma só vez, e sua morte separa um do outro. Malaquias 2,16, Deus aborrece, Deus abomina, Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque o divórcio abre a porta para o adultério. Porque quando o homem divorcia em casa, divorcia e separa, casa e separa, casa com um, vive com o outro, ele passa a viver no adultério, ele passa a viver na prática do pecado. Está pregando, está louvando, está adorando, está cantando, está profetizando, está curando enfermos, expulsando demônio, mas está em pecado, está em adultério, porque o divórcio é pecado. Pessoa que casou, separou, divorciou, casou, separou, casou, está em adultério, está em pecado contra Deus, está em pecado contra Jesus, está em pecado contra o Espírito Santo de Deus, está em pecado contra a Bíblia Sagrada, esse pecado das drogas, esse pecado da bebida alcoólica, esse pecado da bruxaria, da macumbaria, da feitiçaria, etc. Deus quer te libertar, meu irmão. Deus quer te libertar, minha irmã. Deus quer te salvar, meu irmão. Deus quer te salvar, minha irmã. Que Deus abençoe. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Você acabou de ouvir agora uma mensagem pregoada, sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem pula-pula, sem reteté, sem mentira e sem engano. Você ouviu a mensagem da Bíblia, você viu a mensagem do céu, uma mensagem genuína, a mensagem que Deus colocou no meu coração para transmitir para os moradores da terra, para transmitir para os moradores do mundo. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Graças a Deus. Vamos neste momento fazer uma palavra de oração. Ore agora. Ore com o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato.
e Deus vai te abençoar. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai que está no céu, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Aí está, Senhor, a tua palavra que foi apregada, que foi anunciada neste momento, conforme o Senhor colocou no meu coração. Senhor, Senhor, tenha misericórdia desta vida, tenha misericórdia destas almas, tenha misericórdia desta gente, tenha misericórdia deste povo. Meu Deus e meu Pai, liberta este homem, liberta esta mulher, resgata esta vida, resgata esta alma. Oh meu Deus e meu Pai, este homem que está desviado, esta mulher que está desviada, esta pessoa que está afastada, Senhor, dê uma oportunidade, Senhor. Traz de volta este homem, Senhor. Traz de volta esta mulher, Senhor. Levanta esta alma, levanta este homem, levanta esta mulher, resgata, salva, lança por terra estes demônios, lança por terra este espírito do engano, lança por terra, meu Pai, este mal, contra este homem, contra esta mulher. Caia por terra, Satanás, caia por terra, demônio, caia por terra, espírito imundo, espírito da soberba, espírito da arrogância, espírito da grandeza. Sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher, espírito imundo da impureza, do pecado e da maldade. Sai, Satanás, sai, demônio, vai embora, sai de uma vez por toda, sai desta vida, sai desta vida, sai desta casa, sai deste lar, sai desta família. Meu Deus, tenha misericórdia, visita, meu Pai, os ouvintes em toda a terra, os ouvintes em todo o mundo, livra, guarda, traz de volta os desviados, levanta, traz de volta aquele obreiro, aquela ovelha que o diabo tirou da igreja, traz de volta aquele diácono, aquele presbítero que o diabo tirou da igreja, traz de volta aquela mulher, aquela levita, aquela mulher que te louvava e te adorava, o diabo tirou da igreja, traz de volta, meu Deus, traz de volta aquele pastor que o diabo tirou da igreja, traz de volta aquele homem, aquela mulher, traz de volta as almas que o diabo tirou da igreja. Muitos saíram da igreja, muitos estão lá no mundo, muitos estão no tráfico, no crime, na droga, muitos estão desviados, e muitos estão enfermos, e muitos estão presos, e muitos até morreram, Senhor. Meu Deus do céu, tenha misericórdia destas almas, tenha misericórdia desta vida, dá uma oportunidade, traz de volta, levanta, salva, em nome do Senhor. Senhor, me dá graça, fortalece para continuar trabalhando, fazendo a tua obra, pregando a tua palavra, evangelizando, ganhando almas para o reino de Deus, meu Pai. Abençoa minha vida, minha esposa, meu ministério, abençoa nossa igreja, o nosso ministério da igreja pentecostal. Deus seja amor, abençoa, meu Deus, abençoa a nossa diretoria mundial das igrejas pentecostal. Deus seja amor, dá o livramento, dá a vitória, abençoa a diretoria deliberativa, Senhor, abençoa a diretoria executiva, Senhor, abençoa toda a família do nosso saudoso missionário Davi Miranda. Meu Deus, tenha misericórdia, abençoa a obra missionária da igreja, abençoa a obra evangelística da igreja, abençoa a missão da igreja, o trabalho da igreja. Deus Santo e Poderoso, toca nos corações, meu Pai, leva as almas, leva o povo para as igrejas pentecostal. Deus seja amor, leva, meu Deus, prepara para o batismo, prepara para o arrebatamento, prepara para o grande dia da tua vinda. Senhor, me livre e guarda nesta terra, me livre e me guarda, Jesus. Senhor, me protege, me cobre com teu sangue, Jesus. Dirige meus passos nesta terra, me livre dos homens maus, perversos, sanguinários, me livre dos crimes de sangue, me livre de armas de fogo, balas perdidas, armas brancas, me livre de acidente, de tragédia, das calúnias, me livra, Senhor, me guarda, e usa, meu Pai, nesta terra, conforme o teu querer.
conforme a tua vontade, conforme a tua palavra, conforme o teu poder, o teu Espírito Santo. Me usa, meu Pai, nesta terra para pregar a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, para a salvação das almas, para o reino de Deus. Desde já, meu Deus e meu Pai, eu te dou graça pela tua palavra, pela vida dos irmãos, pela vida das irmãs, que ouviram a tua palavra e que vão estar te confessando, que vão estar te aceitando como Salvador da sua vida, como Salvador da sua alma. Em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado Senhor. Amém e amém, Jesus. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, vamos fazer mais uma palavra de oração. E agora nós vamos fazer oração de confissão. Você vai repetir as palavras que fala o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato. Você vai repetir essas palavras de confissão e Deus vai te abençoar. Deus vai salvar a tua vida. A tua vida vai mudar. Aleluia. Vamos lá. Todos, irmãos presentes, irmãos ouvintes. Milhões e milhões de ouvintes. Vamos. Milhões e milhões de ouvintes em toda a terra. Repete aí as palavras que fala o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato. Vamos. Bem alegre, bem contente de todo o coração. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu estou reconciliando, te aceitando como Salvador da minha vida, da minha alma. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da salvação e a vida eterna no Senhor. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me liberta, me transforma, que eu te prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo de Deus, para meus olhos não olhar, não adorar a televisão, a imagem da besta que Satanás está enganando os moradores da terra. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, a minha alma, os meus caminhos, a minha família nas tuas mãos, porque só o Senhor tem todo o poder no céu e na terra para me salvar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra e pela salvação da minha vida, da minha alma. Amém e amém, Jesus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes,
você está convidado para fazer uma visita em nossas igrejas pentecostal Deus Sem Amor, em qualquer lugar do mundo, onde haver uma igreja pentecostal Deus Sem Amor, você está convidado a fazer uma visita. E Jesus garante a tua vitória. Que Deus o abençoe. Aqui em Manaus, a nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus Sem Amor está localizado na rua Alexandre Amorim 525, no bairro de Aparecida, atrás do Colégio Militar, no centro de Manaus. Temos culto todos os dias, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a vitória. Deus o abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, pastor Raimundo Nonato. Fiquem todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus abençoe.